Adriana, muito obrigada pela sua disponibilidade de participar no podcast E se Falássemos da Europa. A Adriana está em Bruxelas, trabalha numa associação, a plataforma Citoyenne Bruxelas Refugees. O que é que eu vou a vir para Bruxelas trabalhar com refugiados? Boa tarde, eu cheguei então a Bruxelas em 2015, na altura tinha acabado a licenciatura em Relações Internacionais em Lisboa e pensava ter um ano sabático para fazer voluntariado, para viajar. E, ao mesmo tempo, estava a acompanhar em Portugal a crise de refugiados, principalmente sírios e iraquianos. Sim, estamos a falar de 2015, exatamente. Pois, e tinha uma amiga que vivia aqui em Bruxelas e que era a mesma voluntária no Parque Maximilien, onde havia um campo de refugiados espontâneo que se tinha criado à porta do Centro de Imigração belga. E então resolvi vir. Na altura a partida era só para ficar um mês ou uns meses e acabei por ficar 7 anos. Exatamente. Para já. Cá estou. E agora tem novamente uma outra crise de refugiados ucranianos. Como é que essa questão é vista agora? Já estão a chegar refugiados? Tem a expectativa que venham a chegar refugiados? Sim, já há uns dias que temos acolhido refugiados que vêm diretamente da Ucrânia. Neste momento, acabamos agora de saber que a Europa acordou uma série de medidas para facilitar a movimentação de pessoas e a estadia aqui na Bélgica e noutros países da Europa. Por um lado, penso que seja indispensável felicitar esta reatividade dos países europeus e a solidariedade que se tem demonstrado. É uma solidariedade que também se vê do lado dos cidadãos, desde que a guerra começou, que temos recebido por um lado, chamadas de pessoas diretamente da Ucrânia que querem saber como é que funciona o asilo aqui na Bélgica, mas também de centenas de cidadãos que já assinalaram a sua disponibilidade para acolher nas suas casas e para apoiar no que for preciso as pessoas que estão a chegar. Mas agora é diferente ou não? Ou seja, o facto de haver uma comunidade ucraniana em muitos países europeus coloca a questão dos refugiados de forma diferente, ou seja, a questão do apoio das famílias, da recepção das famílias que já cá estão, das famílias ucranianas que já vivem na Bélgica, esse fenómeno sente-se ou não? Eu penso que é, de forma geral, uma mediatização que é mais importante e não só há comunidades que estão aqui, que estão em contacto com pessoas que estão a fugir neste momento e que por isso também podem, através das redes sociais, sensibilizar a população ao que se está a passar. Também é um conflito que tem sido altamente mediatizado. Nós temos informações, é talvez a primeira guerra em que tínhamos informações ao minuto da forma como temos tido. E a solidariedade da União Europeia, portanto a unidade, digamos, dos países da União Europeia também tem tornado esta resposta, esta capacidade de resposta, nomeadamente receber cidadãos ucranianos, mais fácil. Sim, acho que é preciso salientar o facto dos cidadãos se terem mobilizado nas últimas crises, muitas vezes quase num ato de resistência, principalmente aqui na Bélgica, tem havido uma política dura de imigração e mais no sentido da repressão das pessoas e com uma certa violência, não só não acolhendo, mas também tendo política de repressão e de dissuasão em relação aos refugiados. Por isso essa mobilização cidadã, no fundo, cresceu em reação à inatividade, à falta de antecipação dos Estados europeus. É qualquer coisa que temos visto em vários países. E, portanto, desta vez, essa mobilização continua com uma certa amargura em relação à diferença de tratamento, ao facto de ainda hoje estarmos a acolher refugiados, por exemplo, afegãos, com a tomada de poder dos talibãs no Afeganistão. Muitos países da Europa se posicionaram contra o acolhimento de refugiados afegãos e houve solidariedade e uma mobilização
mobilização cidadã, como tem havido em todas as outras crises, e por isso espero que, ao nível dos Estados, que haja um exemplo que seja dado, uma jurisprudência, a possibilidade de fazer melhor e de provocar menos mortes, menos pessoas vulneráveis. A Adriana, de certa forma, já respondeu à questão que eu lhe ia colocar a seguir, que é a questão do efeito dos refugiados ucranianos. Portanto, tem de facto esse efeito que a Adriana falou, que é outros já estão na fila antes dos ucranianos, não é? Para terem o estatuto de refugiados. E, por outro lado, falou na jurisprudência, ou seja, acha que a capacidade que a União Europeia vai ter, esperamos que sim, pelo menos do ponto de vista do discurso político tem existido, para receber os refugiados ucranianos e a forma como o pode fazer, ou a forma rápida como tem a intenção de o fazer, acha que isso pode... jurisprudência pode criar, digamos, pode vir a modificar qualquer coisa em matéria de modificação, quer da parte dos Estados-membros, das legislações nacionais, mesmo do comportamento social, da aceitação ou não aceitação de refugiados por parte das sociedades, das comunidades. Acha que pode haver esse efeito? Eu espero que possa haver esse efeito. No caso da Bélgica, que é onde eu trabalho há muitos anos e onde tenho mais conhecimento daquilo que se passa a nível político, o que observamos hoje é que o governo belga apelou aos cidadãos para organizarem um acolhimento em emergência, com a ajuda das câmaras municipais, para poderem apoiar os cidadãos que estão disponíveis para acolher nas suas casas. Agora, se pudermos talvez voltar historicamente aqui há 4 anos, 5 anos, em 2017, quando a Bélgica recebeu uma nova vaga de refugiados, principalmente vindos do Sudão, onde houve um conflito étnico, um genocídio, do Darfur, da Eritreia, da Etiópia, do Iémen. Quando todas estas pessoas chegaram a Bruxelas na esperança de poder pedir asilo, aquilo que aconteceu foi que houve uma repressão que foi organizada com rusgas e intervenções de polícia de forma altamente violenta, e os cidadãos organizaram-se para acolher as pessoas nas suas casas, não só para eles terem um acolhimento e tudo o que é preciso para sobreviver dignamente, mas também em reação a essa repressão política. Nessa altura eu era responsável da coordenação desse alojamento, portanto do envio de pessoas para casas de cidadãos. Sabemos hoje que há mais de 15.000 pessoas na Bélgica que acolheram pelo menos uma vez um refugiado em casa, e que essa ação não só permitiu salvar milhares de vidas, mas também foi alvo de repressão e de criminalização, um bocado como em toda a Europa, e por isso não deixa de ser irónico que essa solução que foi encontrada para responder a uma falta de atividade... Seja a que está agora a funcionar, ou que supostamente vai funcionar agora, esperamos com sucesso. Exatamente. Nós já falámos desta plataforma citoyenne, plataforma de cidadãos ou plataforma cidadã. O que é esta plataforma, Adriana? Então, a plataforma foi criada em 2015, nesse campo de que eu falava, durante a crise de refugiados da Síria e do Iraque, e foi criada como uma associação para poder organizar o acolhimento e o acompanhamento das pessoas refugiadas na Bélgica, apoiando e coordenando iniciativas cidadãs. Desde a sua criação, a plataforma tem vindo a adaptar-se, no fundo, às diferentes vagas migratórias. Por um lado, na resposta à emergência, com, por exemplo, distribuição de comida, de roupa, de organização do alojamento, e também num acompanhamento mais a longo prazo, tudo o que é acompanhamento social, jurídico, administrativo, preparação dos pedidos de asilo, e também
através dessa ação que junta milhares de voluntários em toda a Bélgica, sensibilizar através da ação e da intervenção de forma altamente concreta a população às diferentes culturas que vêm, permitindo aos refugiados serem acompanhados e, de certa forma, entrarem na sociedade belga com o apoio e com o contacto com a população local. E as escolas? As crianças? As crianças, nós começámos em 2015 por ter uma escola para as crianças, que era principalmente prevista para as crianças poderem ficar num sítio enquanto os pais estavam a tratar de todas as questões administrativas. Que não são poucas. Que não são poucas e pais que fizeram muitas vezes todo o caminho a pé, com crianças pequenas em sítios com muita falta de condições e com perigos enormes durante toda a viagem. Por isso, rapidamente, houve voluntários que se mobilizaram para acolher as crianças durante o processo de asilo dos pais e, ao mesmo tempo, para poder, a diferentes alturas do ano, lidar com a burocracia e inscrever as crianças na escola. Hoje em dia, felizmente, já não, a necessidade de fazer esse trabalho já não é tão importante como foi nessa altura. Mantemos a escola de línguas que acolhe pessoas de todas as idades para aprenderem a língua local e poderem começar a comunicar, e o nosso serviço social e administrativo continua a acompanhar as famílias nas inscrições nas escolas, nas creches, procurar um alojamento, um trabalho, todas as etapas para, no fundo, para poderem integrar-se e instalar-se plenamente. A vossa plataforma recebeu já vários prémios europeus pelo trabalho que tem, pelo trabalho excelente que tem feito. O que prémios foram esses e como é que isso refletiu no trabalho da plataforma? Recebemos de facto vários prémios, principalmente a seguir a essa mobilização em torno do alojamento por cidadãos. Um prémio aqui da União Europeia, da European Citizen, um prémio Henri Lafontaine, prémio Nobel belga. Recebemos um honoris causa da Universidade de Namur. É preciso dizer, em relação a todos esses prémios, que nós sempre quisemos que esses prémios fossem coletivos e refletissem de facto o que é a plataforma, que são milhares de pessoas dos 4 cantos da Bélgica e da Europa. Muitos cidadãos europeus participam na plataforma. Em relação ao valor dos prémios, há, por um lado, claro que o reconhecimento da nossa ação é sempre positivo. E a visibilidade também, dá visibilidade. Exatamente, à plataforma. E dá visibilidade, permite que falar-se nisso. Hoje estamos aqui a falar em português, há várias línguas que falam sobre a plataforma e isso é muito positivo. Ao mesmo tempo, como eu dizia, há sempre qualquer coisa de um sentimento mitigado, no sentido em que a razão de existir da plataforma é a falta de gestão das questões migratórias na Bélgica do Estado, e a nível europeu. E por isso há às vezes um sentimento da parte dos cidadãos de organizar o acolhimento e o acompanhamento de pessoas que vivem situações extremamente vulneráveis, de lutar para que elas tenham direitos à saúde, à educação, ao trabalho, a uma série de questões para poderem ter uma vida digna, e por isso o facto de haver esse reconhecimento é importante que também sirva a lembrar que a inação dos governos europeus está muitas vezes na origem da mobilização cidadã. Inação e às vezes mesmo falta, digamos, de cumprimento de obrigações europeias nessa matéria, obrigações, digamos, acordadas, aprovadas nas instituições e que alguns Estados-membros não respeitam. A Adriana veio em 2015 para ficar cá um mês. Ficou
até agora 7 anos. Sim. A minha questão é, sente ânimo para continuar neste trabalho outros 7 anos? Outros 7 anos não sei, eu neste momento estou há um ano a trabalhar em investigação na Universidade de Saint-Louis, em Bruxelas. Vou começar agora uma tese de doutoramento precisamente sobre o acolhimento multissetorial e multinível organizado em Bruxelas no acolhimento de refugiados. E como é que, no fundo, as instituições, as autoridades públicas, os cidadãos, as ONGs, as associações colaboram a todos os níveis para permitir que haja um acolhimento digno, num contexto em que nos últimos anos, como eu estava a dizer, no contexto belga, em que ao nível do governo federal tem havido principalmente uma atitude de não gestão, de não acolhimento, de dissuasão e de desrespeito pelos direitos humanos das pessoas refugiadas aqui em Bruxelas. Espero que, como estávamos a dizer, que a crise atual possa ter um efeito positivo na política europeia de direitos humanos e de acolhimento e de reconhecimento do Estatuto de Asilo, o que não tem acontecido. E por agora vou continuar. E colaboram alguma vez com ONGs ou com plataformas portuguesas? Penso que não. A nível europeu, talvez há mais movimentos a nível europeu que juntam várias nacionalidades e portanto, também há portugueses. Há muitos portugueses que se implicam também, sendo familiares ou estando a trabalhar nas instituições europeias. Já tivemos colaborações com grupos de portugueses que estão aqui no Parlamento Europeu para recolher, por exemplo, produtos de higiene, roupas, comida. Já houve iniciativas por grupos de portugueses que trabalham nas instituições europeias ou em grupos de acompanhamento e que já foram possíveis, como tantas outras. Muito obrigada por ter estado neste podcast. Hoje falámos sobre imigração nos Estados-membros da União Europeia, de cidadãos e cidadãs que vêm de países terceiros, sobretudo numa altura em que estamos confrontados com uma nova vaga, uma nova onda de cidadãos e cidadãs que vão chegar da Ucrânia. Muito obrigada. A União Europeia tem que assumir as suas responsabilidades. Muito obrigada, Adriana. Todas as nacionalidades. Exatamente. Sim, isso é claro. Acho que essa questão não, o movimento de cidadãos ucranianos não pode parar a responsabilidade relativamente a cidadãos de outros países que chegam à União Europeia solicitando o estatuto de refugiado. Estou completamente de acordo com isso. Claro. Muito obrigada por ter participado. Obrigada.